Bom dia a todos. Vamos iniciar uma live com dia frio aqui em São Paulo. Choveu ontem, ontem. Hoje nós vamos falar para um tema que já foi bastante discutido, mas sempre é uma novidade. Bom dia, Camila. Como está você? Aí tá frio, Camis. Aqui tá um friozinho. Vamos aguardar a professora Juliana entrar. Já tomou seu bom cafezinho, Camila? Hoje nós vamos falar do fato do príncipe. É uma discussão muito interessante. Inclusive, na lei 14.020, saiu sobre... Ah, tá frio aí também, né? Aqui é 4 graus a menos de São Paulo, né? Então... Oi, João Alberto, bom dia. Camila, você está me ouvindo bem? Quero ver se eu vou precisar de microfone ou não hoje, que eu fiz umas mudanças. Já um cafezinho é perfeito, né? Camis, tá sendo nítida a minha voz? Porque eu quero testar hoje. Bom dia, Robson. Então tá bom. Eu quero ver se precisa do microfone. Tô com ele a postos aqui, mas vamos ver. Vamos esperar a professora entrar. Ela deve estar chegando, porque eu comecei um pouquinho antes. Aqui tá um friozinho gostoso. E esse final de semana eu vou ter que passar o final de semana escrevendo, então com friozinho é melhor. Escrever com friozinho é muito mais prazeroso. Oi, Valéria. Oi, Juliana. O convite já apareceu para você, amor? Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Oi, Juliana. Tá me ouvindo? Tudo bem? Tá dando um pouco de microfone. Tá bom. Espera um pouquinho. Queria testar. Só um minutinho. Tá melhor. Agora sim. Então, porque, gente, como esse Instagram é engraçado, né? Eu voltei a fazer, depois que a gente teve aquele problema na nossa live, né? Que infelizmente, aí eu fiz um monte de troca, troquei a internet, troquei meu celular, aí tava ótimo, nunca mais deu problema. Aí nas últimas lives, toda vez a pessoa não me escuta. Aí o meu amigo que assiste tudo, que é live, mas é Patrícia, bem põe o melhor. microfone. Eu Nunca precisei concordo pôr o que microfone, Juliana. você ouve melhor e as pessoas conseguem também te entender melhor. Mas a gente só vai sabendo quando a gente experimenta. Não tem Mas jeito. antes eu não... Aquele dia Não, não. mas ficava Naquela sem live som, que a né? gente fez, não Você não estava estava te me ouvindo. ouvindo nada, né? Nada quase, não é? Ah, Se eu tivesse posto o microfone, eu tinha resolvido, sabia? Porque aconteceu isso com a live do Siqueira. Ele não estava me ouvindo. Aí eu peguei. o Zoom é Agora ótimo eu tenho outro também. método, né? Quando acontece problema, eu tenho o Zoom. Eu não vou mais. E ele passa ao vivo no Facebook e no YouTube. Então, eu não perco mais, sabe? Imagina. Não acontece mais aquela experiência que eu fiquei deixando você São sofrer. seus Bom olhos, dia, Patrícia. Você continua bom sempre dia, você linda, está sempre linda. muito bonita. Sempre muito gentil também.
Ai, amiga, Não dá, não dá. mas não dá para viver Ainda sem mais nesses gentileza, tempos né, Ju? difíceis que a gente vive atualmente, né? Eu descobri que é a única forma de sobreviver sendo gentil. Não tem. E às vezes que eu não sou gentil, eu me arrependo Hum, profundamente, porque sempre vem uma rebordose áspera do outro lado, né? Então eu tenho. E antigamente, sabe o que, que eu achava? Eu achava que se eu fosse gentil com uhum. muitas pessoas, e até aquelas que não fossem comigo, eu estava sendo falsa. Hoje eu Ah, compreendo tudo diferente, não tem. sabe? Eu acho que o único jeito é ser gentil. Não tem outro jeito. Não tem. E nossa live de hoje é um tema muito palpitante. E você você fez mestrado, doutorado, tudo Ai, na que área de bom. Tomara que eu administrativo, consiga então a gente contribuir de vai ter uma alguma boa forma aí experiência com para você. Mas antes os de tudo, estudos de direito do trabalho, em intersecção com o direito administrativo. você. Isso. Eu gosto muito dessas Bom intersecções dia, Márcio. interdisciplinares, né? É muito bom. Bom dia, Carolina. Olha, o É meu Márcio, amigo, nós fizemos ele passou e eu juntos ia a cumprimentar, mas eu não faculdade. sabia. Esse é o amigo. Ah, bom dia, Márcio. Seja bem-vindo. Então, a nossa live, né, ela tem duas partes. Se já participou, você já sabe. A primeira parte é o lado humano seu que eu quero mostrar. E eu primeiro vou dizer porque que eu lhe convidei. Eu lhe convidei porque eu te acho muito inteligente. Eu te acho com uma mente muito ampla ao observar as questões de ciência do direito. E você sempre foi muito generosa comigo, muito cuidadosa. E, assim, eu fazendo meu mestrado, a gente conversando sobre a questão da constitucional, você sempre me passou algumas ideias. E, assim, eu Ai, que acho bom. também que você tem um espírito desbravador. Você tem essa capacidade de ir além do que é Eu acho que possível. isso é E eu acho que muito em isso é uma função das da coisas minha mais ricas de um curiosidade, na profissional. verdade, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa com várias coisas, com vários. E aí eu Ah, é? quero entender, quero saber, e a gente vai com essa curiosidade tentando entender cada vez mais as coisas, né? E acho que é por isso um pouco também. Lógico que a gente sempre tem medo, às vezes, de dar alguns passos, né? Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena, às vezes, quando a gente tem que confiar naquilo que a gente acredita, tem que ir atrás daquilo que a gente acredita. E mesmo que a gente encontre muitos obstáculos pelo caminho, eu acho que o resultado geral vale muito a pena. Vale a pena a gente se esforçar, vale a pena a gente passar as noites focado, às vezes, em muitas coisas, especialmente se a gente gosta daquilo que a gente está fazendo. Passar o sábado, passar o domingo estudando. Esse final de semana vai ser o meu jeito de viver esse final de semana. Então, nesse período das suas escolhas profissionais, quais desafios você enfrentou? O que você tem para trazer para nós, para quem está com as dúvidas, com as confusões, como é que está conduzindo sua carreira? Porque, apesar de você ser muito jovem, você já passou por vários desafios. Olha, minha história de Como carreira foi a foi sua história assim: de eu sou do carreira? interior de São Paulo, né? E, e E é uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, agora tem um pouco mais, mas isso enfim, é uma cidade que não é uma metrópole, que não é uma média cidade, é uma cidade bem pequena. E aí eu sempre quis conhecer outras coisas, né? Estar fora daqui de Serquilho, que é essa cidade pequena, ir para conhecer outras pessoas, ter outras visões. E no início, nossa, na verdade, eu sempre me joguei primeiro e depois eu avaliei exatamente. Então, quando eu fui para São Paulo, que eu falei, nossa, era um pouco diferente daquilo que eu imaginava. As pessoas eram diferentes,
até a gente se habituar àquilo, eu demorei mais ou menos um ano, assim, para conseguir me virar bem em São Paulo. Mas isso quando eu fui fazer a faculdade, né? Foi meu Uhum. primeiro ano de faculdade. E a gente vai morar com outras pessoas que a gente não conhece. Enfim, demora um tempo para a gente amadurecer mesmo algumas coisas, né? Isso, É, mas eu acho que para mim foi muito bom. isso. Eu cresci muito profissionalmente, não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente. E depois, quando eu terminei a faculdade, eu não sa... eu falei assim, bom, agora a gente precisa arranjar um trabalho. E foi muito bom, porque nessa época eu estava acostumada a ter uma vida, digamos assim, muito confortável, né? Em termos durante a faculdade. E quando a gente põe o primeiro Uhum. pé para fora da faculdade e fala, bom, agora eu tenho que enfrentar o mercado de trabalho, foi um desafio para mim. E a gente aprende a engolir os sapos, aprende Uhum. a fazer audiência em vários lugares da região metropolitana de São Paulo. E a gente vai, às vezes, com medo de fazer, mas a gente também aprende que não é esse bicho de sete cabeças que a gente às vezes imagina, sabe? Não é tão difícil assim. Não, né? E Não é tão então, difícil aí assim, né? foi realmente quando eu me dei conta de que a fábula, falei, bom, agora sou eu que preciso construir a minha vida. E eu fui trabalhar no escritório de advocacia na área civil. Então, só depois que eu entrei no mestrado, mas como eu sempre tinha uma veia no direito administrativo, né? Eu passei a minha fase durante a faculdade fazendo tanto TCC quanto monografias de pesquisa. Ah, então quer Começou na dizer que a faculdade. sua Eu fui escolha ser monitora de do direito administrativo começou na de direito faculdade? administrativo na faculdade. Hum, E isso me ajudou muito depois, quando eu fui entrar no mestrado. hum, Porque daí eu já estava familiarizada com alguns professores, já conhecia hum, os temas que estavam sendo debatidos. Então, eu tive na hum, faculdade uma grande preocupação com o meu hum. desenvolvimento acadêmico e eu continuei fazendo isso depois. Então, na faculdade é muito importante porque a gente define muita coisa do que a gente vai ser depois, né? E como a gente vai ser. Então, eu defini essa vida acadêmica e Sim, fui já sim, me inclinando para o direito sim. administrativo. E um ano depois de ter terminado a faculdade, eu entrei no mestrado em direito administrativo lá na USP. E só consegui passar na prova porque Hum. exatamente tinha estudado, conhecia os professores. A gente faz a nossa parte. Mas eu não trabalhava A com sua direito base, né? administrativo. Sua Então, quando eu base. cheguei na primeira aula no Hum, mestrado, eu me senti um peixe fora d'água, que era a aula hum. com a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. E, e Ah, era a primeira aula com ela, e aí todos ah. já trabalhavam na área do direito administrativo. Eu fiz na PUC, eu fiz Você fez a é, faculdade você fez uhum, em onde? na PUC Na em São USP Paulo. também? Ah, na PUC. Hum. Tem, Então tem já uma tem uma interseção, mas interseção assim, entre as duas, né? eu Sempre diria elas se dialogam, né? que Sempre. é porque os professores acabam se conhecendo, né? Então, o professor da USP conhece o professor da PUC, mas existe também um certo ciúmes às vezes. Então, quem está na USP já entra na USP, existe isso também, Sim, não é sim, mentira. sim. Mas existe uma possibilidade sempre de migrar, e aí vem gente de fora, vinha gente de outros estados também estudar ali. Então foi muito rico para mim. Eu tive dificuldades no início do mestrado. Deixa eu cumprimentar uma pessoa que entrou. É uma amiga Cristina, que querida. bom que você Oi, está na minha Cristina, live, uma tudo amiga muito bem? querida. Ai, que O, legal, que legal. é, ela é Hum, budista, né? O Paulo, que sempre me prestigia, né? Então, assim, a gente tem de que cumprimentar as sábado, pessoas, né? Não cabe, porque na manhã, a pessoa na manhã muito generosa. está aqui assistindo, é porque ela é E muito nesse tempo generosa chuvoso que com a teve todos gente. esses dias, né? Então.
Então, aí você falando, estava falando da relação entre a USP, eu te cortei, e a PUC, como que é. E aí, quando você começou o mestrado na USP, você Um conhecia o seu pouco, orientador? Você mas sabia como é que era o pouco pensamento ainda. jurídico dele? Confesso que, assim, em Hum. comparação ao que eu sei, o que é hoje, Ah, na época eu não tinha tanta familiaridade, mas hoje eu sei o hum, que ele pensa, eu sei qual é a linha dele, eu sei qual é a linha de outros professores. Então, às vezes, e esse eu acho hum. um aspecto importante também para quem, por exemplo, pretende seguir na carreira acadêmica, é conhecer melhor Por isso que eu te os perguntei. professores e as linhas de pesquisa que eles têm, é muito importante para quando você vai entrar, na, quando Isso. você se inscreve no É. mestrado ou no doutorado. Porque isso facilita também como é que você vai apresentar um trabalho. Porque, embora eu não o conhecesse, eu tinha uma professora na PUC, que é a professora de Noronha, que sempre me ajudou muito, e ela falou, Hum. não, ó, ela me deu várias dicas de Ah, como apresentar o projeto, qual era a linha de pesquisa. Então, assim, sempre existe alguém. hum. Isso, exatamente. O pensamento científico dele, então, você É foi bom ter uma percebido por essa relação boa professora. com os professores. Tá vendo como é bom a relação com os professores? Bom dia, Josi. Mas é muito bom, porque não é. As pessoas acham que você tem que ser amigo, ter muita. Não, é esse conteúdo, Exatamente. né? Essa, E é essa engraçado, proximidade porque às vezes os científica, né? Não alunos, é, eles não Ju? têm exatamente a dimensão de quanto isso é importante na vida profissional deles posterior. Quando a gente está na faculdade, a gente não acha que isso vai fazer diferença. Mas o comportamento que Isso. você tem em sala de aula, a sua Faz dedicação, toda a diferença. ela não é apenas para você passar na prova. Ela é uma porta aberta para você posteriormente seguir em outras Exatamente. linhas, entendeu? Porque é aquele professor que vai te ajudar depois, que vai te dar dicas, que vai ser seu amigo, Isso. muitas vezes, como professores são as É. melhores coisas da Os nossa professores vida. são uma das Olha, coisas melhores da nossa vida, né? Eu tenho muito apreço pelos professores. Eu tinha um professor, quando eu fazia faculdade na graduação, ele era professor de uhum, filosofia. E na sala de aula, Ju, ele uhum. não fazia chamada. E não Pois é. tinha prova. Pergunta se a sala de aula dele não era lotada. Lotada! Mas ele ajudava demais a gente pensar. Até hoje, quando eu vou escrever algo, um artigo, eu lembro dele falando: Patrícia, não se preocupe. Nossa mente é um computador. Dá informação, dá informação, dá informação. Ele vai dar uma saída para Mas você. Aí, exatamente, quando eu eu não estou acho que conseguindo quando a gente. escrever, eu começo a dar informação, Porque dá não existe informação. metodologia para escrever. A Você gente, a sabe que gente é um vai método, jogando e né? Talvez depois que ele a me gente dê um forma método. exatamente, seleciona aquilo que a gente vai realmente fazer no nosso texto final. É difícil escrever, né? Então, É um ato. Ele falava assim: Patrícia, você tem exatamente. que parir a Só que ideia. você Olha só que para a lindo, ideia parir a depois de ideia. meses de gestação. Meu tema foi Exatamente. a E responsabilidade aí civil do qual foi o Estado seu por tema do atos mestrado? legislativos. Ou seja, quando alguém pode entrar com uma ação Maravilhoso. civil pedindo a responsabilização, uma indenização em face do Estado, em Hum, virtude de um ato legislativo, de uma lei. Essa hum, foi. Porque meu orientador, então, aí ao longo do mestrado, eu fui hum, descobrindo as linhas de pesquisa. Ele tinha muita afinidade hum, com o tema da responsabilidade civil do hum. Estado. Isso. E aí, e eu também, e aí tinha colegas que faziam Oh, mais ou menos ah, temas sobre responsabilidade civil, então eu vi isso como uma excelente oportunidade para eu me dedicar a esse tema, que era um tema que também me apetece, porque quando a gente vai pensar em tema, a gente tem uma infinidade de temas para estudar. E essa hum, é a parte mais difícil, escolher o tema. lógico.
Eu fiz com o mesmo orientador. E o doutorado você fez com o mesmo orientador? A minha linha E, de pesquisa foram os e a sua precedentes linha de pesquisa foi qual? administrativos. Ou seja, quando uma decisão da administração ela Hum, restringe ou ela vincula a própria administração a hum, decidir da mesma forma, independentemente da lei de obrigar ela. Por exemplo, a gente tem os precedentes judiciais, né? hum, Os precedentes, as decisões vinculantes do Supremo, as súmulas, uhum, que vinculariam os demais tribunais. E como é que isso acontece na esfera do direito hum, administrativo? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui na esfera do direito do trabalho. hum, Como é que decisões do Ministério do Trabalho podem vincular a hum, atuação dos fiscais do trabalho? hum, Então, independentemente é uma hum, decisão administrativa hum. ali, né? Não Entendi, é uma lei, mas é uma decisão. entendi. Hum. Isso, e aí foi engraçado, porque E então eu você comecei a trabalhando trabalha com em isso outra também, área, né? porque eu falei assim, bom, agora eu preciso trabalhar, dar um rumo na vida. E aí fui fazer vários, a advogar na área civil e bancária, que realmente eu não tinha maior afinidade, mas a gente aprende também, a gente consegue se familiarizar. E depois de ter entrado no mestrado, depois, né, de seguir realmente pela carreira do direito acadêmica do direito administrativo, eu fui me colocando numa atuação de direito administrativo. Então, eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo, fui ser assessora no Teatro Municipal de São Paulo, assessora jurídica lá, e que foi um grande desafio, Ai, que porque daí a gente vê legal! como é que o direito administrativo não lida bem com questões assim de como fazer uma política pública com o direito administrativo que a gente tem hoje. É difícil, né? De compras públicas, de licitações. Então, Hum, é um obstáculo, porque a gente é tem um que fazer obstáculo, pesquisa né? de preços. Como é que se faz pesquisa de preços para contratar um cantor? Então, assim, aí você vai se colocar. Aí realmente eu fui enfrentando o dia a dia do direito Nossa. administrativo, que é bem diferente do que a gente pensa, às vezes, na academia. E foi excelente para mim. E eu gosto muito de atuar com direito administrativo. Hum, E hoje eu trabalho no Tribunal de Contas do município, eu sei. em São Paulo. Então, eu faço o controle externo da prefeitura. O controle externo. Significa, são trabalhos de Controle auditoria, externo. O que né? que significa isso? Ou seja, por exemplo, você tem na prefeitura a Hum, corregedoria geral do município. Então, ali faz um controle interno, ou seja, a própria prefeitura controlando os seus próprios atos, controlando a disciplina dos seus servidores. Quando eu falo em controle externo, o Tribunal de Contas ele vai hum, verificar a legalidade, a legitimidade, a economicidade dos contratos da administração pública. Então, por exemplo, agora a prefeitura fez o hospital de campanha na hum. pandemia. Então, nós fomos o tribunal foi verificar como Sim. é que isso foi realizado, como é que isso foi licitado, se foi feita uma parceria da administração com uma organização social. Hum. Sim, nós tivemos bastante demandas e Nossa, então continuamos trabalharam tendo agora, bastante porque, esse período. enfim, a prefeitura, para atender toda essa demanda que teve aqui durante Hum. a epidemia, foi realmente durante a alta, né, Pandemia. da pandemia. Alto, né? Porque agora ela está Uhum, refluindo, mas ela teve um ápice enorme. uhum. São Paulo, né? Um lugar muito populoso, né? Ah, então, já começando a entrar no nosso tema, né? Porque já o seu histórico que agora para mim, assim, na minha percepção que eu poderia oferecer para quem está nos assistindo que tem a busca, o delineamento Exatamente, do exatamente. Ele seu caminho começa lá científico já começa na atrás. faculdade, né? No seu caso. É, que legal. Eu percebo, assim, você vai fazendo as escolhas
e vai fluindo, né? Não existe uma Exatamente. predeterminação, né? Você faz escolhas e aí vão abrindo portas. Tá vendo, gente? As coisas Façam acontecem escolhas e vão entrando e vão se ingressando, que as coisas acontecem, né? É a o que partir das acontece suas escolhas e da a sua partir das suas dedicação escolhas, também, né? Não é coisa porque acontece a partir das suas é muito escolhas. importante. É muito importante. Dedicação é muito importante. Porque aí a mente ela entra e abre tudo, né? Porque E é as lógico que janelas vão em abrindo todo a o partir das suas caminho, escolhas todas as pessoas e seu tiveram também as aprofundamento. Muito portas interessante fechadas. isso. Toda, Com certeza. Você sabe o que que eu digo? Você sabe o que que eu digo para as pessoas? Se você tiver que educar um filho, um sobrinho, né, ou falar algo que seja importante, a única coisa que eu digo, que eu acho que sim, de exato. tudo que ficou até hoje na minha vida, aprender a suportar a dor. Porque as pessoas só Exatamente. convencem porque E caiu não ter muito, aí elas não ter não medo suportaram e foram, né? de Eu acho que é fazer por aí. isso, né? É importante que todos saibam que nesse caminho ele não é uma linha ascendente. Ele é uma linha que sobe, mas depois ele desce, porque então ele sobe de novo, depois ele Isso. desce mais. É Então não é, é ele não é uma verdade. constante. É verdade. Bom dia, Laura. Ó, o Lauro é Ah, que meu legal. amigo virtual, porque eu ainda não o conheço pessoalmente. Ele faz parte do núcleo de estudo que eu faço parte com o professor Guilherme Feliciano da USP. E a gente faz um trabalho muito legal lá, a gente faz assim, o trabalho além do trabalho. São aquelas classes que não estão ainda guarnecidas pela lei. Então ele cuida, por exemplo, do trabalhar do sexo, do YouTube, dos aplicativos, que ainda Não, não tem realmente proteção legal. Não, você não está é entendendo como muito eu estou bom, né? Porque apaixonada a nesse gente se núcleo engaja de nos temas. pesquisa. E é muito bom estudar, conhecer outras coisas, estar sempre se atualizando. É, Isso é importante. isso é outra coisa que a gente precisa colocar, né? Para poder ajudar a pessoa no crescimento profissional, né? Olha aqui, a Janete, ela também está aí, vai ser minha convidada um próximo mês. Todas as Ela foi minha amiga juíza, acho que Camila, da quarta também, daqui de região. Ah lá, tá todo Cerquilho, mundo cumprimentando a gente. também é A sua advogada, amiga, tá vendo? É muito importante a gente ter que cumprimentar. Eu acho que live interativa é isso, né, também, né? amiga? Live Muito é essa bom. coisa mais natural, né? Exatamente. Por isso que eu não poderia deixar você sozinha, sabe? Porque esse é o espírito da live. Foi por isso que eu falei, não, gente, Certo. vamos fazer outra live, vamos sanar isso. Amor, então indo para o tema, eu queria, já que o nosso tema é fato do príncipe, que já é uma responsabilidade, né, do Estado, eu quero que você nos norteie, porque assim, há uma confusão, sabe? Por isso que eu gosto de quando há um tema que tem Uhum. relação com a outra disciplina, que aquela pessoa da disciplina nos traga o conceito. O que, que você entende que é a responsabilidade do Estado? Eu fazendo uma em seguida. Olha, Quais as hipóteses responsabilidade que do pode gerar Estado, ela não é igual à responsabilidade? responsabilidade do direito civil, né? O que as pessoas têm em relação umas às outras, aqui eu com você, ou quando eu faço a compra num supermercado, ela é uma responsabilidade diferente. E, na verdade, é o tema da responsabilidade que funda o direito Entendi. administrativo, porque ele vai se diferenciar do direito civil na França. E o tema então, Hum, é a responsabilidade, inclusive hum, porque tinha é hum, o famoso Arrêt Blanquot, né, do Conselho de Estado francês. Ele vai passar a não aplicar mais as regras de direito civil hum, para quando uma das partes for a administração pública ou quando a gente tiver a prestação de um serviço hum, público. Que era o caso de uma vagonete que atropelou uma pessoa, é a Agnes Blanquot, e por isso ficou como hum, arrê, que é o acórdão Blanquot. E aí começa a discutir qual é a responsabilidade do uhum, Estado aí, se ele deve responder nos mesmos termos em que a gente encontra a responsabilidade no direito civil. Isso em 1873, salvo hum, engano, aqui a data exata. E a partir de então, porque antes assim o Estado ele não respondia, né? O que o rei hum, determinava era assim, hum.
É o rei não É, errava, né? ele que A decidia gente tudo, tem né? aí a Então ele não época ia poder pôr absolutista da responsabilidade dele. França, né? Até tem a É, minissérie aí, exatamente. Versalhes, que eu estou assistindo na Netflix, que é ótima. E ela vai dando o exemplo um histórico Ai, de vou como o anotar. absolutismo vai se consolidando na França, e um dos seus principais expoentes era Luís XIV. E depois, a gente tem, depois da Revolução Francesa, a gente tem aí, em 1789, a gente tem uma mudança, né, para um Estado republicano, na Primeira República Francesa. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque a partir de então você Uhum. começa a ter a noção Não, é de importante história, sempre. responsabilização do Estado, ou seja, o Estado pode errar. E aí ele não só. E hoje em dia a gente diz que o Estado responde, ou seja, ele é obrigado a pagar uma indenização, não só porque ele erra, porque existe um erro na prestação de um serviço público, um erro médico, por exemplo, na prestação de um serviço de saúde. Mas ele também responde porque ele é a síntese patrimonial da sociedade. Então, os encargos da sociedade devem ser igualmente divididos entre as pessoas. Então, se uma pessoa tem um encargo maior do que uma outra, por exemplo, agora na pandemia, nós tivemos o quê? Nós tivemos o fechamento de várias atividades industriais e comerciais que foram consideradas não essenciais, e por conta disso, muitas empresas tiveram vários prejuízos, tanto com seus trabalhadores, né, quanto pela ausência da atividade econômica durante o período, e a gente está vendo aí na Europa uma segunda onda. O presidente Emmanuel Macron mandou também, estabeleceu novamente um lockdown na França, e isso causa um prejuízo. Então, mesmo medidas Sim. legais, legítimas, porque é legítimo proteger a saúde das pessoas, elas podem gerar uma responsabilização do Estado atualmente, porque o Estado é isso, ele é a Sim, porque síntese é um bem patrimonial maior, da né? sociedade, certo? Então, hoje em dia, o foco, né, o sol que ilumina a responsabilidade civil do Estado é o resultado danoso. Se aquele resultado que a pessoa tem, ele não é albergado pela Constituição, independente da conduta do Estado ser lícita ou ilícita, o Estado será responsabilizado, tá? Ou ilícita? Evoluiu muito para fins mesmo de Mudou um facilitar pouco, que hein? as Bastante, pessoas hein? conseguissem uma indenização em razão da atuação estatal. Não sei se eu me falo clara em relação a isso, se está dando para compreender exatamente. Mas, Se tiver dúvidas, podem perguntar. não, não, o pessoal pode perguntar, não, mas assim, é que agora a gente está fazendo uma Sim, base sim. teórica. No momento que a gente está fazendo a base teórica, não tem como, né, abrir para perguntas ainda, porque precisa estruturar. E isso é por isso que eu trago uma professora que é doutora no assunto para poder a gente ter essa base, porque essa distinção do ponto de vista teórico que Sim. aquele instituto E aí eu lida, diria faz a gente também saber que que caminho vai seguir. hoje, por Mas exemplo, fundamentos da é porque responsabilidade do Estado. Então, a gente vai ter o fundamento da responsabilidade do Estado, sendo a ilegalidade do ato. Isso, um ato ilegal, um ato que está em desacordo com a ilegalidade é lei um ou com a pressuposto. Constituição. Aí tá, Isso, isso está em consonância, ilicitude então, mas, com o direito civil além ainda, disso, né? Porque nós a também temos ilicitude é uma aí já violação. vai. Esse é um fundamento. O outro fundamento é a violação da igualdade. Ou seja, quando alguém tem um prejuízo maior É isso que eu ia falar. em relação aos demais membros da sociedade, da coletividade, um prejuízo maior e é específico em relação a essa pessoa, ou a essa empresa, ou a essa pequena coletividade, então o Estado também é obrigado a indenizar essa pessoa, para que haja uma repartição equânime dos encargos sociais na sociedade. Uhum. Ah, mas aí eu te faço uma provocação.
essa igualdade, ela pode ser medida pela diferenciação ou medida pela desigualdade Uhum. da política aplicada? Porque isso é uma curiosidade que eu tenho. Porque, assim, a minha opinião é que se a disposição, o Uhum. dispositivo ele trata igual a todos de forma equânime, diminui o Ele pode impacto para a tratar a todos de responsabilidade para o forma Estado. Eu estou equânime, errado ou estou certo? mas ainda assim ele gerar um resultado danoso maior para uma determinada pessoa ou empresa. O fato de de uma lei determinar, por exemplo, de forma equânime, determinada restrição, não significa que em determinado caso concreto, isso não possa levar, por exemplo, eu tenho uma propriedade, um imóvel, né, com florestas que eu poderia explorar a atividade madeireira. E aí vem uma lei em proteção ambiental, e Certo. na verdade eu gostaria de. Eu sei que a minha propriedade ela tem capacidade econômica tem capacidade para eu ter um rendimento em razão dessa exploração da atividade de extração de madeira. Vem uma lei de proteção ambiental e extingue completamente a Certo. minha possibilidade de explorar a madeira no local. Ela é uma lei geral, uma lei para todos. Só que ela causa para mim um prejuízo desigual em relação aos outros, ainda que ela esteja atingindo um objetivo que é consagrado pela Constituição, relevante, né, que é a proteção ambiental. Então, eu posso Relevante. ter um dano específico e anormal. Constitucional e Então, quando eu relevante, né? tenho, para caracterizar o dano num ato legal, eu tenho que ter um dano específico, ou seja, atingiu Isso que eu só quero aquela agora. pessoa, e anormal, ou seja, além dos encargos normais que alguém deve suportar para viver em sociedade. Mas aí, mas Exato, aí o essa Estado fica é pouco uma questão que se blindado, né? coloca, Em termos. porque o est- se você começar a pensar em reconhecer responsabilidade do Estado para todos esses atos legais, objetivos, você vai levar o Estado à bancarrota. Isso. É. Ou você vai paralisar a atividade Por isso que me legislativa. preocupou quando você falou isso, sabe? Por isso que eu acho que a gente precisa pensar. Então, a responsabilidade civil, no caso de Exatamente. ato E aí, qual é a lícito, saída? ela acaba sendo reconhecida de modo muito pontual. De modo, você não pode se servir dela para todos os casos. Então, são realmente Ah, danos muito anormais. Muito. Por exemplo, durante ah, as medidas de restrição da pandemia, os danos foram coletivos. Todas as empresas sentiram esses danos. Pode ser que uma tenha sentido de uma forma mais tiveram contundente, outra problemas. um pouco menos, mas provar que isso realmente foi anormal é muito difícil, né? Então, por isso, ela acaba sendo uma medida mais excepcional. Quais os Desculpa. parâmetros que nós poderíamos trazer? Como que, assim, então vamos entrar num outro espaço. Como Boa demonstrar esse pergunta, prejuízo? E Patrícia. qual é o Excelente prejuízo questão. indenizável? É uma questão que não é tão simples de responder. Veja, hoje a gente tem o direito de propriedade consagrado na Constituição, certo? Nosso direito de propriedade hoje, ele não é como ele Sim, era sim. Qual que é o há artigo? tempos atrás, onde você tinha um direito de propriedade absoluto, em que você poderia dispor da forma pela qual você queria a propriedade. Hoje em dia, a propriedade ela tem que atender uma função social, certo? E se você pode ser obrigado Função a social. construir Isso. em razão disso, mas hoje em dia o direito de propriedade ele acaba sendo compreendido e a gente vai encontrar isso em textos do direito internacional,
na Constituição, no Código de Expropriação português, no Código de Expropriação da Espanha, que vão dizer assim, olha, o direito de propriedade, ele não é só você ter a propriedade, mas é você poder usufruir, gozar, dispor. Então, porque isso, exatamente, Nossa, aí porque é a partir do importante esse momento em que aspecto você para tem uma o fato limitação príncipe, na né? sua propriedade, e além disso, ele não é só o direito de ter uma propriedade imóvel. Seu direito ao salário, aham, Só um pouquinho te cortando. O Lauro está colocando aqui que depende talvez muito da casuística. depende da casuística, que é o que você falou, né? Sim, Para você aferir o prejuízo e o que é isso. Não, indenizável, não, né? eu vou, Mas aí mas tem continuar uns aqui. parâmetros aí que você Mas está depende entrando agora muito e eu da te cortei, mas é casuística. porque essa interação é Ainda importante. assim, é muito sensível o Ah, tema ainda. E não há um delineamento objetivo, nem da Constituição e nem da lei. Então, você tem que partir de parâmetros tanto em relação à sua concepção, a concepção atual do direito de propriedade, que abrange não só a propriedade imóvel, mas abrange o seu direito ao salário, o seu direito ao exercício de uma atividade econômica, enfim, todos os aspectos que permitem hoje as pessoas sobreviverem economicamente numa sociedade capitalista, certo? Então, a partir do momento em que você limita isso pode gerar um sim. dano. Mas, como eu disse, você tem que demonstrar um prejuízo anormal e especial, ou seja, que foi só você quem teve. Anormal. Vou dar um exemplo da jurisprudência do STF, para ver se me faço clara em relação a isso. Isso, Isso. isso. Sim, sim, é sempre bom o Eu estou case. vendo aqui ele colocando essas três dimensões da propriedade: Olha lá, dados, aqui, viu como é que isso. Você tem que considerar os aspectos do direito que estão sendo limitados por uma lei, porque muito do que eu vi quando eu li a questão do artigo 486 da CLT, só fazendo um breve parênteses aqui, era que a lei, ela... Pode ler. Não, é aqui. Nós estamos aqui fazendo dessa forma. Isso, exatamente. Esse é que é o legal da live, né? Ela O não artigo, é ortodoxa, os comentários que eu vi é ao artigo dinâmica. 486 são de que a lei jamais poderia fazer causar um prejuízo indenizável. Mas não, a lei pode causar um... Isso é, inclusive, o meu tema de mestrado, em que eu analisei várias situações em que a lei causou um prejuízo indenizável. Tanto aí o STF mesmo já reconheceu casos em que medidas de proteção ambiental causaram prejuízos indenizáveis. Quá. Isso, não, mas eu vou dar um, por exemplo, Então é de isso que uma esse é o outra exemplo que você ia trazer circunstância para que nós. era assim, havia servidores no estado do Rio de Janeiro em que havia uma lei antiga no estado do Rio de Janeiro que permitia que servidores do Estado fizessem uma contribuição para uma determinada entidade de previdência para que eles pudessem ter uma pensão por morte, né? Para que os seus beneficiários ali indicados tivessem uma pensão por morte quando do falecimento do servidor. E aí eles ficaram 20 anos contribuindo para esse sistema de previdência. E um belo dia passou uma lei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em que se extinguiu esse regime de pensão por morte. E aí as pessoas que tinham contribuído há 20 anos não tiveram o seu direito. Bom, elas não morreram, algumas, né, por sorte, aí não morreram, não tiveram. Nossa. Não, os seus beneficiários Mas assim, receberam a mas indenização, né, a pensão por morte em si, não, desculpa.
Não ia ter Só esse que eles já direito. tinham É. contribuído na expectativa, né, legítima Uhum. de que eles, após o falecimento, as pessoas que se beneficiariam da pensão recebessem um determinado valor. Legitimamente, o Estado extinguiu esse regime. Então, era uma conduta legítima, o Estado pode extinguir. Só que o STF reconheceu que, na verdade, havia necessidade de dar um tratamento para essas pessoas que tinham contribuído e não tinham recebido nada em troca, Diferenciado. certo? Isso foi um prejuízo anormal para elas. Hum, Um prejuízo específico, um prejuízo causado pela hum, lei, mas que gera uma indenização, porque havia era um caso hum. excepcional em que as pessoas depositaram a confiança na continuidade da atividade estatal, da forma como ela tinha sido colocada. E a frustração dessa Hum. expectativa levou à Ah, agora você indenização, me fez. certo? Então, Você me fez recordar da medida provisória que na hora de transformar, falou que se tivesse, por exemplo, na questão do bem, né? Me fez lembrar isso agora, essa decisão sua. Porque lá na medida falava, se tivesse, se tivesse planejamento econômico, né? Se tivesse só que isso não pode ser feito, né? Ele já disse que poderia, agora me lembrei dessa sua jurisprudência, vai ao encontro dessa ideia, né, do bem, que eles falaram que provavelmente, se não, por exemplo, se você tivesse ingressado com a medida na qual você faria a redução da jornada, e aí resultaria no pagamento do bem, e na própria medida ele disse que se ela estivesse no orçamento, não, ele só pode fazer isso estando no orçamento, não poderia escrever aquilo, isso não é, deixa eu ver não se vai, eu entendi essa bem. jurisprudência não vai ao encontro com essa Houve a situação? redução do salário pela renegociação, certo? Porque não, que é assim, a Isso. medida provisória 9936, ela se transformou em lei 14.020. Quando ela estava, vieram algumas alterações. E aí eles falaram, porque Uhum. é que assim, você reduz o seu salário, né, no caso, e aí parte Prestação disso é pago pelo bem, que é o emergencial. benefício que é pago em razão da pandemia. E aí houve Ah, aquela não. frasezinha, se Na tivesse verdade, no vai ter orçamento. que existir Como um assim, se orçamento. tivesse no orçamento? Porque isso, exatamente. O Estado Isso. se comprometeu a Ele se fazer comprometeu, aquilo, o né? Estado, né? Então, o judiciário ele tem se inserido cada vez mais para, inclusive, fazer determinações quanto ao orçamento da administração, para que verbas, recursos sejam alocados a determinados a cumprimento de obrigações da administração. Então, não é se tiver orçamento, é lógico que tem que ter, é lógico que. Então, e aí essa é uma questão que, Tem que inclusive, ter, né? poderia Tem que ser ter, né? judicializada, né? E para que houvesse orçamento para tanto, certo? Então, no caso, você estava colocando essa jurisprudência, né, uma jurisprudência do STF, no qual eles decidiram que o Estado poderia realmente extinguir aquele Isso, benefício. porque Entretanto, ele tinha que dar um exatamente ele tratamento tinha que diferenciado indenizar para aquelas aquelas pessoas pessoas que que contribuíram. contribuíram. E aí ele faz É lá, isso. os ministros ficam discutindo como é que iam indenizar isso, mas o fato é que, como ia se quantificar o valor, né, da indenização. O fato é que, Hum, de diversas formas, o judiciário reconhece que era um prejuízo que as pessoas não eram hum, obrigadas a suportar, que era uma violação da expectativa legítima que as pessoas, não era nenhum direito, era uma hum. expectativa legítima, né? Que era quase um direito, mas por quê? Não era, porque no regime
Do ponto de vista civil né? Porque é o direito adquirido, né? Mas do ponto de vista administrativo, você tem que demonstrar os outros requisitos que você falou, né? Que é mais específico, é mais complexo, né? Agora, você chegou a Sim, sim. observar as Uhum. questões trabalhistas. A gente vai ter que entrar, porque agora nosso tempo está andando, né? Nas questões de responsabilidade, no caso das dispensas, alguns Da, exemplos que da fogo de nós chão? tivemos, que saiu no jornal, inclusive aquele do fogão, como é que chama? Vi, eu Ele vi já que, foi na verdade, determinada a não sei, reintegração não, dos eu soube trabalhadores, que não sei se você a soube. Fogo de Chão ela iria ressarcir, né, arcar com as verbas indenizatórias. Ah, determinou a Não, mas reintegração? agora, recentemente, a decisão foi determinada a reintegração. Certo. Pô, mas aí isso é um outro aspecto mais trabalhista. Agora, o que você Ah, achou o artigo do que 29, está eu acho, escrito na né? Lei 14.020? Eu quero saber isso aqui. Fala ele para nós, porque aquilo lá, para mim, Então, deixa eu só, é totalmente até pegar inconcebível. aqui Você o não texto pode dizer que não específico, só um cabe, minuto. né? É. Isso, é importante falar o texto específico para o pessoal compreender. Para mim, assim, olha, eu não sei muito de direito administrativo, eu Que ele fala que pouco não é fato utilizei, do príncipe, mas né? quando eu li esse artigo, eu falei, o que é Na verdade, é isso? uma tentativa aí de mitigar. Esse É, é, dispositivo, é. ele beira a inconstitucionalidade, né? Porque, na verdade, não é a Lógico, lei que né? define se, a, Como diz, como o, diz assim, não se, há, é? se há indenização ou não. É a Constituição que define o direito de propriedade, do direito à liberdade econômica. É o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz quando é que um prejuízo é indenizável ou não. Então, e as leis, hoje em dia, a gente já reconhece vários dispositivos, né? O STF tem uma vasta jurisprudência aí, reconhecendo dispositivos legais que são inconstitucionais. Então, mesmo o Poder Legislativo erra, né? Eu acho que não é dizendo que aqui eu queria pegar o texto específico do artigo 29, só para ler aqui para o Seria bom para a pessoal gente dar uma também. pensada nele, né? Eu, na minha. Lê, não é bom, é importante. Bom dia, Luciana. Fica tranquila, amiga. Tá Nas bem. lives a gente pesquisa, é tudo muito simples. Porque esse é o objetivo da live. Na última live que eu fiz com o Romulo, era sobre a comissão da OIT 117. Ela é tão vasta que não dá para você assimilar Aqui, tudo. ó. A gente Achei. pegava o artigo no computador Ele e diz assim falava. que não É a se coisa mais aplica o normal do disposto mundo. no artigo 486 da Leia, por CLT, favor. que foi aprovado pelo Decreto-Lei 5.452 de 43, na hipótese de paralisação ou suspensão de atividades empresariais Uhum. determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, para o Isso. enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 2 de março de 2020, da emergência de saúde pública, né? Então ele fala assim Sim, que não se aplica o foi fato ele do que príncipe reconheceu. para essas situações. Mas, na verdade, pode ser aplicável, sim, o fato do Uhum. príncipe para essas situações. Porque o regime de responsabilização Lógico. do Estado, como eu disse, ele tem fundamento constitucional. A dificuldade não está em... quando... Lembra até que o presidente Bolsonaro, ele falou no início, quando o nosso governador João Dória falou assim, quando determinou o fechamento, né, de várias Isso. atividades comerciais, ele disse assim, não, mas é que É. quem vai ter que arcar com isso é o Estado, né, que vai ter que arcar com esse prejuízo. Então, que seja o João Dória a arcar com tudo. O presidente Bolsonaro disse É. Ele um depois ele complicador, lançou isso para poder exatamente, fazer exatamente. Mas porque ele também estava um com medo complicador, né? Não é do bem artigo assim, né? 486, né, da CLT. É. Aí vem esse dispositivo para dar meio que um salvo-conduto para os governadores e prefeitos agirem dessa forma, né? Mas só que
ele não é aplicável, ele pode ser considerado inconstitucional, porque o regime de responsabilização do Estado, como eu disse, não é delimitado pela lei, ele é Não é delimitado pela guarnecido por uma lei Constituição, infraconstitucional e pela pela nossa Constituição. concepção do direito de propriedade, como eu disse, pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as prestadoras de serviço público responderão pelos prejuízos que seus atos causarem a terceiros. Então, está na Constituição que há prejuízos causados pelo Estado serão indenizáveis. A questão é, esse prejuízo é anormal e especial ou é um prejuízo diluído por toda a coletividade? Aí que entra aquela minha questão que eu falei, agora você conseguiu fazer a síntese que eu precisava. Quando eu falo da igualdade, é aí. Entendeu? Porque quando você. Isso. Se foi diluído, todos foram atingidos de forma igual. Uhum. Aí foi por isso que eu fiz aquela questão para você, aquele paradoxo. Aí assim, não basta. Não Isso, basta além. que. Você vai ter que Vou dar demonstrar um outro além da exemplo para ver se igualdade, é eu me isso? faço mais clara. É um exemplo do direito internacional. Na Espanha, antes da Espanha entrar na Comunidade Europeia, o Estado tinha lançado um plano de incentivo à atividade pesqueira, né? A gente sabe muito bem que a atividade pesqueira na Espanha é uma atividade importante. E aí, bom, esses pescadores começaram a fazer investimentos confiando nesse plano econômico do Estado. E só que quando a Espanha entra na Comunidade Europeia, existe uma legislação internacional que proibia ela de dar esses incentivos econômicos. Então, aí as pessoas que tinham confiado na atividade estatal que ia durar um determinado período de ano, elas ficaram no prejuízo, porque, na verdade, elas já tinham feito altos investimentos para isso, para poder, enfim, continuar com a atividade econômica. O Tribunal Constitucional Espanhol, ele acabou reconhecendo que, por conta da entrada da Espanha na Comunidade Europeia, ainda que seja um ato lícito, ele causou um prejuízo anormal na atividade pesqueira. Então, e não foi de forma diluída, porque era especificamente não foi de forma diluída, para atividade né? pesqueira. Como... Entendeu? Você sabe que, partindo dessa sua premissa, nosso Sim, horário está sim. acabando. Só que a gente pode voltar um pouquinho mais, só para terminar? Porque você não se importa, não, porque está muito. Agora que o tema já está entrando. Gente, eu vou. Na hora que tiver assim, Nós quase estamos encerrando, aprofundando a o gente vai tema. voltar, porque agora nós estamos aprofundando no tema. E esse exatamente. Ju, mas você vê como é importante a nossa interação? Tá vendo? Como não poderia. Você entendeu porque não poderia a gente ficar, né? Ó, vocês esperam um minutinho na hora que eu encerrar, porque eu vou voltar para a gente aprofundar nesse tema, porque esse tema é muito importante a gente ter essa base. E aí a gente vai e volta. Então, continuar. Aí o não Tribunal Constitucional houve um entendeu que não resultado foi danoso tratado, desigual, né, entre as pessoas. Então, houve um prejuízo anormal para a atividade pesqueira. desigual. Tem que ser anormal, ou seja, além daquilo que a então, gente... existem alguns Porque pressupostos. quando a Tem que ser gente vive em sociedade, anormal a gente e é tem que ser... obrigado a ter alguns encargos. A gente paga tributos, certo? A gente tem limitações ao nosso direito de propriedade. A gente tem limitações ao nosso direito de ir e vir. Normal. Mas existem algumas dessas limitações que vão além. E isso está muito ligado, aquilo que a gente considera que é o que vai além, está muito ligado à concepção de Estado vigente em cada momento.
Então, se a gente acha que a nossa concepção de igualdade vigente em Entendi. cada momento. O tema da responsabilidade, ele está extremamente ligado Ah, a essa concepção de Estado. Então, quando a gente acha que, por exemplo, existe uma hum, desigualdade na sociedade, então o Estado irá responder por isso. Vou dar um exemplo mais recente. hum. Agora eu vou aprofundar. Parece que o Lauro disse que as lives duram 3 horas até agora. Então a gente Só vou tentar vai no ilustrar um tema pouco do jeitinho mais. que a gente precisa. Olha o No Lauro município avisando de aí. São Paulo, teve a Lei O Cidade Lauro. Limpa, o- lembram? Que tá. diminuiu drasticamente Hum, a atividade lembro. publicitária na cidade, logo que ela entrou em vigência. Dos E aí, outdoors. bom, e ela atingiu, então, É. vamos pensar, ela Uhum, atingiu um segmento específico da sociedade, certo? Que era aqueles que faziam a publicidade. Só que foi. e aí choveram ações Exatamente. pedindo indenização por conta disso. Nossa, Exato, sim, esse foi a exemplo é gente ótimo, porque né, que foi sentiu exatamente na isso. nossa cara, né? Só que neste caso o judiciário não reconheceu a indenização. Por quê? Porque a lei ela mitigava o prejuízo, ou seja, ela dava um prazo de adaptação. Ah, então ela não tratou Anormal, especial. com aquele pressuposto que você falou Não, agora ele mesmo, que até é é anormal. de Só forma que o fato anormal. Então, por exemplo, não, mas não as pessoas, por exemplo, no caso que você deu exemplo lá de acabar com naquela da pensão para a morte, né? O que a decisão do tribunal foi? isso, Porque como foi tinha que ter abrupta, resguardado né? aquelas Essa dos pessoas que servidores, ela foi de impactou uma hora daquela para outra. forma. Ela não Entendi. teve uma medida de transição. Hum, Agora, neste hum, caso da atividade publicitária, ela teve uma medida hum, de transição. hum. Então, na hora Sim, que eles eles deram um decidiram, eles prazo falaram como é que aproximado, acho seria que a de partir 6 meses daquele momento, para adaptar, aquele período? entendeu? Então, esse fato, ele mitigou os prejuízos, Hum, porque você pode estabelecer novos comportamentos mediante lei. O fato é que você hum, não pode fazer isso de uma hora para outra. hum. Ela modulou Então, a a nova legislação, quando ela obrigação, saiu, ela modulou, né? certo? Hum. Por causa E desse aí, motivo. então, isso não ensejou a indenização para a prefeitura por causa desse motivo? Então, você não acha, vê se eu estou correta, quando o legislador vai fazer algo em relação que tem repercussão social, que atinge a questão da propriedade. Sim, tá ótimo, Então, é vamos fazer uma excelente. recordaçãozinha aqui. Professora, né? Você sabe, né? Primeiro pressuposto. Primeiro pressuposto. É, nós temos que nos balizarmos na relação de indenização, no caso do direito Exato. administrativo. Primeiro O primeiro pressuposto. pressuposto é as violações constitucionais, certo? Esse é o primeiro E pressuposto. Qual, liberdade. qual violações constitucionais? São esses Direito de dois direitos, propriedade na verdade, que são. e liberdade. Dois pressupostos. Exato. Esses dois pressupostos. Mas Então, primeiro olhando você tem que não ultrapassar a esse pressuposto. atitude do Estado, mas o resultado Então, que se ela gerou nas ultrapassa. pessoas, que ela vai gerar nas pessoas. Ah, entendi. Não, mas aí já do ponto de vista da Certo. Uhum. responsabilidade civil normal é o que Já passou repercute essa mesmo, fase. né? Isso já ultrapassei. Faz de conta que eu já passei por esse. É. Então, ultrapassando que Isso. tem que ter a repercussão, né? Qual a repercussão na pessoa, né? No grupo, né? Não precisa ser só numa pessoa, pode ser num grupo. Aí, ultrapassando isso, o que atingiu, né? Vamos para o outro pressuposto. Então, só poderíamos pensar numa responsabilidade do Estado a partir do acolhimento de Esse. alguma violação de propriedade ou de liberdade. Esses são os dois. Aí,
ultrapassando esse pressuposto. Primeiro, a responsabilidade, o atingimento na sociedade. Segundo, os pressupostos constitucionais. Isso. O terceiro seria a forma, né? A forma que atinge. Espera um pouquinho, antes de nós fazer. O Lauro, eu tenho que abrir o artigo para fazer essa resposta para você, porque eu não estou conseguindo lembrar. Vou abrir aqui. Porque o Lauro está querendo saber se abre o artigo da CLT que se baseia. Depois a gente volta, porque ele está na questão que o ato do príncipe é o mesmo do. Ele acha que o ato do príncipe é o mesmo quase uma do fato do príncipe. diferenciação entre ato e fato administrativo, com base né? na CLT? Na verdade, então, o isso, fato administrativo, isso eu não sei, não. ele é uma atividade mais material. Laura, isso eu não sei, não. Por exemplo, a administração está construindo uma rodovia ou uma rua. E aí ela passa com uma máquina sobre... vamos pensar na rua aqui. Sobre o encanamento de uma determinada casa. Então, é um fato administrativo. É um fato que é um fato, não é ainda um fato, mas é fato. Agora, ato administrativo é um ato jurídico. Então, por exemplo, um decreto. O decreto ele é um ato jurídico, ele não é um ato material, né? O ato e o fato administrativo essa é a diferenciação, porque o ato administrativo ele Agora, como é que a gente vai inserir essa diferenciação no artigo da CLT, que ele acha que o Sérgio Pinto diz que... Vamos ver. Ele diz que o Sérgio Pinto Martins, o nosso desembargador, e ele é jurista, que ele fala que a CLT... Lauro, ele diz o quê? Que a CLT não trata de fato do príncipe? Sim, de ato do príncipe, é isso? Lauro, seja específico eu entender. Ele quer saber se a CLT está tratando de ato do príncipe ou de fato do príncipe. Agora eu vou verificar Agora eu entendi a pergunta esse dispositivo. Só um segundo. Ai, tô adorando. Ai, eu adoro por isso. Gente, é isso que é a diferença de lá. Por isso que era ruim só uma hora. Olha não, mesmo, aumentou eu mesmo, só vou porque pegar, não pedi para eu encerrar. quero ver o texto específico aqui. É o 486, né? Qual é o número do artigo? 4? Então pronto, eu já vou abrir para nós. Eu leio, amor. Eu cheguei aqui nela. Eu tô com a CLT também. aqui. 486. Eu sempre tô com a CLT do meu lado aqui, porque... Aqui, ó. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização que ficará a cargo do governo responsável. O dispositivo, né, o caput, ele parece muito se referir a ato de autoridade, o que significa um ato jurídico, né, um ato administrativo. Sim. É um ato do príncipe. Então não é um fato do príncipe, né? É um ato Exatamente. do príncipe. Mas é uma diferença, para mim, agora eu é uma entendi. diferença assim. Por isso muito que o professor falou que não trata. Na verdade, porque eu imagino que se administra, que os exemplos que sempre se dá quando né? se analisa esse artigo, é o fato da administração, fato, né? Acostumada a falar. É a hipótese em que a administração decreta a desapropriação de uma determinada propriedade, que é o exemplo mais comum. E aí a empresa tem que fechar suas portas e demitir os seus empregados, né? Então, a decretação da expropriação, da desapropriação do local, seria um ato administrativo. Agora, evidentemente que podem existir fatos administrativos que também geram prejuízo, que podem ser enquadrados nesse dispositivo, ao meu ver. Por exemplo, a cratera do metrô. Se ela tivesse, se o acidente tivesse ocorrido embaixo não de uma rua, mas de um determinado imóvel,
em que houvesse uma empresa, e aí a empresa, por sorte, não tinha ninguém lá, não aconteceu nenhum dano físico, é, na verdade, mas a empresa teve que fechar suas portas, porque teve a cratera do metrô, enfim, teve um buraco, um acidente. O Estado também vai ser obrigado a indenizar. Inclusive, naquela ocasião, o Estado indenizou as vítimas também. Então, a diferença entre ato e fato administrativo é muito sutil. Uhum. Na consequência é a mesma. E na consequência é a mesma. Ele está falando aqui que a Tá. formação tributária do Sérgio Pinto Martins fez ele fazer Tudo essa bem, Laura. interpretação holística do dispositivo. Eu entendi, Ó, mas eu acho, na minha é isso concepção, que a mesmo, Laura. diferença entre ato e Agora, fato, então, inclusive, é lógico na que o consequência. ato, ele pode ser, é, como eu disse, no caso da atividade pesqueira, ou no caso da atividade de publicidade que foi afetada pela Lei Cidade Limpa em São Paulo, ele pode já trazer na própria lei medidas de mitigação do dano. Uhum. E a gente tem um pouco isso nos atos jurídicos, Certo. né, no ato do príncipe decorrente da pandemia. Que porque porque, embora a lei tenha determinado o fechamento de determinadas atividades econômicas e industriais, do outro lado, o Estado já vem prevenindo a situação, né, o dano, com o estabelecimento, por exemplo, de indenização do bem, O né, bem. do benefício emergencial. Então, há uma mitigação dos danos aí. Por isso, eu acho Exatamente. difícil de conseguir uma responsabilização do Estado. Aí, então, vamos entrar. Então vamos colocar. Eu também acho. Vamos, então, voltar lá eu gosto de situar o Instituto. Pra gente, porque isso, a partir do momento que você situa o Instituto, você faz tudo. Então, primeiro o dano na pessoa, o dano no coletivo, na pessoa, depois você ultrapassando, essa é uma primeira premissa, a segunda premissa é o dano patrimonial O dano ao ou de direito liberdade, né? no patrimônio, De liberdade, né? ou de propriedade, ou ao direito de De liberdade. propriedade. Então, propriedade e liberdade. Aí, depois disso, como que a gente coloca a questão Indenizável. da questão do prejuízo na hora que. Aí indenizável, porque aí já chegou, você saiu desse pressuposto, aí como a gente coloca o que seria o prejuízo indenizável? A forma anormal que foi atingida e a forma desigual, aí então aquele paradoxo que eu coloquei para você ainda Exatamente não isso, ficou assim Patrícia. Acho que enxuto fez para mim, para a uma gente poder fazer excelente essa síntese, síntese. na verdade. Que primeiro a gente analisa qual foi o direito que foi atingido. Qual a acepção do direito que eu digo então, se eu tenho o direito de propriedade, foi atingido o quê? Eu deixei de ser proprietário de imóvel, né, como ocorre na desapropriação, ou eu deixei de utilizar o imóvel, ou eu deixei de poder construir no imóvel, ou eu tive a minha atividade econômica restrita, e aí eu também deixei de ganhar em razão disso. Então, como foi atingido o meu direito? E qual direito foi atingido? Então, e aí, como eu disse, há uma concepção grande do direito de propriedade para abranger não só a propriedade imóvel, mas também qualquer tipo de meio que permita a pessoa sobreviver, certo? Então, essa acepção ampla do direito de propriedade. E de liberdade também, porque Então, aí agora, depois de tudo que ficou essa parte, que agora ficou bem muito claro, boas né? Com toda a sua interferências. exposição e com todas as interferências que nós tivemos no correr. Mas aí, eu adoro as interferências, eu amo. O Isso. prejuízo, como você prova, ele E foi especial. anormal. Então, uma vez Aquelas outras passado, expressões que você colocou que eu não demonstrado qual consegui foi o assimilar dano, ainda para me qual foi poder. o direito que foi afetado, além disso,
Isso. Além disso, eu vou ter que demonstrar que ele é um Ou é de prejuízo propriedade ou de especial, liberdade? ou Aí, seja, como que a gente atingiu a demonstra esse mim prejuízo? especificamente e não ao resto de toda a sociedade. Especial. Então, foi a minha atividade econômica que foi afetada, o Uhum. que não aconteceu Anormal. na pandemia, porque todas as atividades econômicas, salvo as Uhum. não essenciais, foram afetadas. E, além disso, que ele é anormal, ou Exatamente. seja, é além daquilo que eu sou obrigado por viver em sociedade. Essa é uma questão muito A subjetiva. suportar. Ah, então agora vamos voltar naquela coisa que eu coloquei Tá. primeiro, que você desconstruiu e depois construiu para a gente poder fechar. Eu tinha falado inicialmente que eu achava que se a legislação tivesse tratado de forma igual, não poderia ensejar indenização. Aí você colocou, não é só isso. Como que nós vamos equilibrar? Porque quando me atinge de forma desigual, eu achava que era mais propícia. Você falou, não, mas ela pode atingir de forma igual a todos, Uhum. né? Ela pode ter sido uma lei que observou a Isso, igualdade, exatamente. mas A na consequência do consequência foi ato foi desigual, é desigual. isso que seria? Ela pode ter Ah, atingido a agora eu peguei. todos, mas ela gerou, por exemplo, a atividade de aviação atualmente na pandemia. Ela talvez tenha sido uma das mais atingidas. Talvez aí, né, é necessário se analisar Exatamente. uma questão econômica também, que vai ser discutida numa ação judicial dessa. Mas, e talvez o turismo também tenha sido um dos grandes atingidos, mas a questão é, houve medidas de mitigação do dano por parte do Estado em relação a essas atividades, além da restrição que foi imposta, de modo a estabelecer um Ah, razoável equilíbrio entre os efeitos que foram gerados para uma atividade e para outra. É uma questão de discussão de justiça, enfim, certo? Não há hum, uma leitura prévia e objetiva em relação ao hum. tema. Então, agora eu queria trazer Ai, que uma bom. outra provocação. Agora ficou bem delineado para mim. Que eu sempre, que eu sempre O ato compreendi e o fato do príncipe. O o ato e o ato do príncipe, exatamente, que o ato tem e o o fato. fato do príncipe, para poder ser bem, o ato e o fato do príncipe, eu sempre compreendi que Isso, teria que ter o rompimento da igualdade, esse princípio, né? Isso estava claro para mim, só que eu não tinha construído bem ao te colocar. Agora ficou claro, ficou mais claro. Nada melhor do que uma pessoa com um ponto de vista científico, né? Porque aí você não tem interesse, aí você vai compreendendo o conceito. Mas a única coisa assim que eu estudei um pouco mais e que eu observo, eu queria que você me ajudasse a pensar junto, porque há um princípio muito importante que é muito utilizado nessas certo. aferições, que é o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, que ele origina no direito administrativo e foi trazido pela jurisprudência para os outros ramos. E recentemente o Código de Processo Civil trouxe já Proporcionalidade. claramente o princípio da razoabilidade e probabilidade. Isso. Só que, não, razoabilidade e proporcionalidade. Só que, quando analisando esses princípios, eu observei que a aplicabilidade desses princípios na jurisprudência tem sido distorcida. Eles misturam os dois institutos. O que é razoável e o que é Não, porque proporcional. realmente é uma O, questão muito não é legal? O difícil, que você né? está Se a rindo? medida ela é suficiente para atingir os fins, se é essa medida que deve ser realmente adotada. E existe Isso, um julgamento muito político aí, né? isso. É, Porque os e, conceitos são muito elásticos. é, Uhum. exatamente. Aí, Sim, sim, excelente. o Humberto Dávila, quando ele fez o livro dele de princípio, ele colocou, excelente, ele colocou que não é aplicado corretamente a jurisprudência no âmbito civil, o que razoável, e misturam os dois institutos, que são totalmente distintos, tanto na origem quanto na consequência.
E eu, quando eu fui fazer uma matéria Uhum. na USP, eu fui pesquisar a jurisprudência trabalhista se ela fazia a mesma coisa. E é verdade. Eles falam, eles usam proporcional como razoável. E é totalmente distinto. Você já pensou sobre isso? Já fez essa Sim. reflexão no direito administrativo? Que, na Na verdade, a origem verdade, dele é do eu direito acho administrativo. Por que isso que eu estou fazendo essa questão tem para você. essa questão, eu não me lembraria exatamente agora, nesse momento, da razão pela qual se fez essa distinção na obra do Humberto Ávila, que é excelente, enfim. Mas eu acho, Não, mas eu não a da mesma minha questão é assim, forma, como que sem é um parâmetro aplicado isso no direito exato. administrativo? Estou querendo só Embora trazer para o você. STF ele tenha delineado Ah, então tá. alguns critérios para definir Ah, a proporcionalidade. Eu até teria que ver aqui se a medida é. razoabilidade. Mas, enfim, Não, mas eu não. o fato é que o judiciário ele não teria que controlar a proporcionalidade e a razoabilidade. Na verdade, ele teria que controlar a É isso que é irrazoabilidade. a minha Ou pergunta, essa seja, ele questão. só Como que é poderia esse é o princípio? intervir quando a medida fosse irrazoável. Porque é Ah, que irrazoável. Ou legal, tá seja, vendo? Irrazoável, objetivamente não ilegal. razoável. Porque existem, assim, digamos que eu tenho uma linha, né? Eu tenho Hum, várias medidas aqui que elas são mais ou menos razoáveis. uhum, Tem umas que são mais razoáveis do que outras, que são menos razoáveis, mas existe um uhum. bloco de razoabilidade, né? Agora, eu sei que passando esse ponto, um determinado ponto, eu tenho certeza que essa medida é irrazoável. O judiciário não poderia atuar aqui na razoabilidade, ele teria que atuar na irrazoabilidade. Hum. Então, pegando esse conceito seu, todas as decisões que você mencionou, ele aplicou o princípio da razoabilidade. Porque quando ele disse que aquela legislação espanhola, ao ingressar na comunidade europeia, e ela deixar de dar aquele incentivo para os Uhum. pescadores, no qual ele Isso foi fez um irrazoável. investimento e Eu tenho contou com isso, certeza que é não foi razoável irrazoável. com eles. Agora, em outros parâmetros, Ah, por exemplo, também a questão dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, que perderam o benefício de pensão por morte. É certeza que é isso, irrazoável. isso, o benefício. Aí eles decidem que não é razoável. Ah, tá vendo? Então, eu acho que o fato e o ato do príncipe tem também que nortear por o princípio da razoabilidade. Só que, nesse caso, amiga, Isso, você está colocando o princípio da razoabilidade correto, porque exatamente. a É outra questão. proporcionalidade é outra questão. É outra questão. Agora, quando você vai aplicar a Isso, proporcionalidade, você tem que atender os três âmbitos que ela pressupõe. E o que eu observo? O que eu observo? A jurisprudência então, trabalhista, ela aplica só a razoabilidade e fala que é uhum. proporcionalidade. É isso que o Humberto Ávila colocou, entendeu? Humberto colocou isso, que eles confundem os dois institutos ao dizer que é razoável, o que é proporcional, e diz o que é proporcional, o que é razoável. É isso que ele falou. Mas quando eu trouxe para você, não era para você conhecer o conceito dele, para eu saber para você como que é Mas aplicada a assim, jurisprudência esse é o nessa entendimento que eu questão estou da te razoabilidade e falando do ponto de proporcionalidade. vista Eles lidam acadêmico, com. mas não é o que acontece na prática. Na prática, também Ah, há uma grande interferência judicial na prática, eles e uma misturam os dois mistura institutos? aí porque, do judiciário se miscuindo aí naquilo que ele acha É o mais ativismo razoável, ou que é judiciário. mais proporcional, ou enfim, Entendi. isso. Então, na verdade, o que não é razoável que tem que ser É o aferido. controle da irrazoabilidade e não da Irrazoável, né? razoabilidade, daquilo que é mais ou que é menos razoável. Eu tenho que controlar objetivamente aquilo que o ordenamento afasta como resultado.
Então, em síntese, para a gente ir colocando todas essas questões, é muito pouco provável que haja uma É muito indenização pouco cabível provável. ao Estado em razão das medidas provisórias no âmbito trabalhista. Muito pouco provável. Tá? E o Ele é artigo que fala inócuo que na não é medida em possível que também eu poderia ele é questionar não sua inteligente, né? É. constitucionalidade, Quem decide isso? né? Exatamente. Porque é a Constituição que Isso. diz que tem que atingir. Se atingir o direito de Exatamente isso. propriedade Isso. Excelente ou da síntese. liberdade, Obrigada. né? Então tá certo. Agora, é porque eu tenho essa necessidade de fazer a síntese para eu apreender, né? E ajudar o outro a apreender o conceito, né? A forma Claro. quando eu estou na coisa da professora, né? Que a gente quase não abandona, né? Então, agora, vindo todos esses aspectos, eu queria colocar algumas questões para você. Você acha que se aquela empresa, aquele que postula uma indenização entre o ato e o fato do príncipe, ele o faz. Se ele, exemplo, ele foi lá e não tomou as medidas de prevenção, não colocou todas as medidas, ele também, se ele age de uma forma ilícita, Sim, sim. isso não interfere Interfere na sim, possibilidade de ele não porque, receber na indenização? verdade, para você reconhecer Ah. a indenização do Estado neste caso, ainda há que se analisar qual foi o comportamento do empresário. Isso. Porque, na verdade, Então ele vai ter faltava que essa provar. premissa para a gente fechar. Para o direito administrativo, quem tem que provar que o comportamento do empresário não foi adequado para evitar o dano é o Estado. É o Estado. É o ônus do Estado comprovar É o Estado? o fato, Então é ônus dele. a culpa da vítima. Na verdade, ele não precisa provar que ele agiu bem. Certo. Ótimo. Então tem mais esse atributo para você estar no meio. Olha, agora eu acho que nós fechamos. Agora, isso na minha mente. O que você tem ainda para nos dizer sobre esse tema? O que você acha que vai contribuir para nós? Ou ainda que eu não consegui te Não, deixar falar, imagina, talvez. eu Eu vou vejo assim interferindo, eu não que sei se esse é um eu tema atrapalhei seu raciocínio. que está sendo o ato do príncipe, ele está tendo repercussões tanto na esfera de contratos administrativos, né? Porque as concessionárias de serviço público elas foram afetadas, como ela está tendo repercussão na esfera trabalhista, como a gente viu aí, e também na tributária. Tributária. Também tem uma repercussão A tributária, maior, porque né? Eu acho que algumas essa que eu fiquei empresas, sabendo é a inclusive, maior. entraram com ações pedindo a suspensão do pagamento temporário de tributos, por conta do fato do príncipe, por conta dessas medidas de cessação das atividades, ainda que temporária, né? De restrição de propriedade e de liberdade. Mas eu acho que há medidas que estão sendo adotadas, por outro lado, pelo Estado, para repartir esses ônus, né? Para minimizar o dano. E para diluir Minimizar, que é aquilo esse que falou que dano específico que pode recair sobre um diluir. determinado empresário ou sobre um determinado setor da atividade econômica. Então, na verdade, a minha reflexão final é que os atos que podem gerar a responsabilidade do Estado vão recair, ao final, de uma forma ou de outra, sobre a sociedade. Seja através do reconhecimento numa ação de responsabilização, seja através do pagamento de benefícios aos empresários ou aos trabalhadores. O Estado vai se De qualquer forma, o responsabilizar Estado assume a por toda responsabilidade. essa, porque ele é a síntese patrimonial da sociedade e é ele quem deve garantir mesmo um equilíbrio na sociedade.
Ele é o amortecedor, ó, Ele é ele é amortecedor. a síntese patrimonial mesmo. Então, ele vai responder. E se ele não responder bem, através dos benefícios que ele está Síntese dando, patrimonial é mais ele bonito. vai responder judicialmente. Vai responder pela indenização. Nossa, essa foi perfeita. Agora eu Que bom, compreendi amiga, muito que mais. A bom. sua Fico síntese foi feliz de poder perfeita, amiga. contribuir Ai, e de como é fazer bom. essa live Didática é aqui isso. com você. Não, porque Isso. a responsabilidade é do Estado nessa questão, porque ela atinge o público, né? É, é. Aí, então, também tem Uhum. essa dicotomia, né, do público e privado que Então, tem que eu ser também diria, observada, né, nessa análise. síntese que é isso, Ótimo, a exatamente, responsabilidade é do ótimo. Estado. E ainda que ele não pague, se ele É não isso a pagar sua conclusão. voluntariamente os benefícios, ele pode pagar judicialmente, ele Antes, pode ser obrigado a pagar. pagará depois. Ótimo, ótimo. Ai, que bom. Eu queria agradecer a Que você. bom! Hoje nós conseguimos fazer uma live de boa, tranquila, sem problema. E nós estreamos uma nova modalidade da live no Nossa, que Instagram, que bom! não Não encerra sabia mais disso. 1 hora. Encerra agora até 3 horas. Mas você viu? Você não viu aquela hora que eu ia achar que nós ia entrar Agradeço e muito as sair? Aí questões o mandadas Lauro falou também que pelo mudou. Lauro, E pela eu fiz participação live semana dele, de passada. todos os nossos ouvintes aqui. Tive vários amigos que também entraram. Foi muito gentil, muito atencioso. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês porque no sábado de manhã, depois de chuva, todo mundo Com pouco, certeza, eu agradeço muito estar mesmo. nos assistindo é um Muito prestígio, obrigada. né, querida? E Eu mando, sim, com certeza. manda um beijo no Ricardo e, e, e espero que nós Muito possamos nos encontrar o generoso. mais breve possível. Lauro, muito Obrigada obrigada, pela como sempre, você é muito participação. generoso comigo e realmente já mudou. Ô, Lauro, realmente mudou, porque já tem 1 hora e 30 e não encerrado. Bom dia, Agora nós Patrícia. podemos encerrar. Gente, bom dia, minha querida. Foi Obrigada, muito, Patrícia. Sou eu que foi muito bom agradeço. aprender com E você e foi uma dialogar com honra para mim você. poder participar, poder estar em contato com você e com todas as pessoas que estão aqui à sua volta. E para mim foi realmente uma ótima experiência. E muito honrada com tudo isso. Muito obrigada. Espero poder ter contribuído de alguma forma. Graça. Imagina. Nossa, a meu ver, bastante. Você Ah, é uma obrigada. profissional que eu respeito muito e admiro muito. Você é muito séria. Então, isso para mim, do ponto de Um vista beijo, Patrícia. Bom final acadêmico, de isso é semana. muito importante. Um beijo, Tchau. querida. Até mais. Bom dia Paulo e bom Bonavides, vamos descanso. deixar aqui Tchau, tchau, Lauro. com Vamos deixar certeza. um Vamos. pouquinho uma homenagem. Vamos deixar essa homenagem. Exatamente. Boa lembrança, porque é um dos constitucionalistas que eu leio bastante. Realmente a Com gente tem que certeza, com consignar certeza. uma homenagem ao Paulo Desde Bonatti, que muito do contribuiu meu para início nós, na né, faculdade, amiga? Você realmente é mesmo uma deve ter referência. estudado bastante. Isso mesmo. Vamos deixar aqui Foi consignada a uma nossa perda homenagem para ao o nosso fantástico direito Paulo Bonavides. brasileiro É e para realmente o direito em geral. como diz o professor Amauri, quando eu disse para ele que tinha morrido um grande jurista italiano, aí ele pegou e falou assim para mim: ele morreu, Exatamente, mas a obra dele vai ficar. exatamente. É isso que nós temos para falar Um da grande questão do beijo, Paulo Bonavides, Patrícia. né? Obrigada mais uma vez. Um grande beijo, querida. Obrigada, Laura. Tchau. Tchau, tchau, Laura. Obrigada.